Então, os gregos, sabendo disso, eles fundamentaram toda a sua cultura na formação humana. Tudo na Grécia, tipo a construção de uma rua, um templo, né? Tanto que a palavra pedagogo quer dizer o escravo que levava a criança até a escola. Por quê? Esse trajeto da casa para a escola era mais educativo do que a própria escola. Então, esse escravo, ele mostrava às crianças... Ele tinha conhecimento. Exatamente. Por que as ruas existem, por que as casas existem. Esse tipo de educação a gente poderia resgatar, né? Porque hoje a gente tem uma educação tecnológica, tecnicista, objetiva, mas nós não valorizamos exatamente essa formação, essa humanização do ser humano. Ontem, numa aula, uma aluna me deu um exemplo que eu achei belíssimo. Ela assistiu isso em algum programa de TV, não sei, mas ela me contou um caso, que é um trabalho feito num orfanato com as crianças, que é uma ONG. Ao invés de levar roupa, alimento, livro e tal, essa ONG fez um trabalho de fotografar essa criança desde que ela chega e dar a ela um álbum. Para que ela, enquanto ela está no orfanato, ela possa perceber que é o pensamento, olhar a sua própria história e ter uma consciência da sua vida naquela instituição. Isso muda radicalmente a vida dessa criança, porque ela olha de fora, ela tem um acompanhamento da sua história, né? Ela não está ali como um número. Então, a percepção que vai do particular para o geral, quer dizer, eu saio da Viviane que está aqui e me olho de longe. A minha angústia, sei lá, perdi um dinheiro, estraguei o carro, quebrei a unha, essas besteiradas. Vira menor. Então, essa capacidade de sair de si e se olhar de fora, que é o pensamento, o grego sabia dessa possibilidade e investia nisso para a produção de uma cidade ética. Né? Porque a ética envolve a percepção do todo. Tipo, não adianta eu comprar um belo apartamento e entrar e dizer eu faço o que eu quero com a minha casa. Aí você põe uma música alta, o seu vizinho reclama. E aí você entra num conflito, sua vida vira um inferno. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente não vê exatamente o todo. E a nossa cidade sofre com isso. Então, como construir um modelo de humano, de humanidade, de ser humano, de subjetividade e de pensamento que seja capaz de aceitar a paixão e, ao mesmo tempo, controlá-la, quero dizer, elaborá-la. Esse é o desafio do nosso tempo. Você acha que a educação pública no Brasil se preocupa com esse pensamento? Nem é particular. Nem é particular. Não. Nossas escolas particulares são de péssima qualidade, Roberto. Péssima qualidade. Ensinar a pensar é outra coisa. Nenhuma que eu conheça, infelizmente. Nenhuma não, estou exagerando. Estou falando de claro. Lógico, tem várias, eu estou exagerando. Tem bons professores. Lógico, eu estou dizendo nenhuma, porque eu estou tentando Método, né? Não, é que eu estou tentando ser provocativa, claro. né? Que eu acho que é para a gente pensar. Claro que tem excelentes escolas, exceção, nas escolas particulares. E professores. Não, também, e nas públicas. Porque nas escolas particulares e públicas, quando um grupo de pessoas se reúne e quer fazer uma educação mais para a formação humana, para uma formação mais ampla, isso acontece. Porque a filosofia voltou agora, né? Voltou, mas aí é complicado, Roberto, porque, veja bem, nós temos no ensino médio 13 cadeiras. Eu digo cadeira para não dizer disciplina, né? Porque como é que você chama arte, filosofia, língua portuguesa de disciplina? É antidisciplina. Não é? Isso é resquício do regime militar, né? Então, nós temos 13. E aí você abre uma janela e coloca mais uma, e chama filosofia. Isso não é filosofia, entende? Então, fazer filosofia no ensino médio não é ter uma cadeira de filosofia. É desconstruir essa estrutura fragmentada, essa estrutura que nos afasta da vida. Eu tive numa escola de crianças pequenas no Espírito Santo, e isso acontece em todas, né? Se for só um exemplo, mas dando orientação pedagógica para professores de ensino infantil. E aí a professora me deu um exemplo, ela criticando a si mesma. Ela disse, a gente está em sala de aula e fala de flor para as crianças. No início do ensino fundamental, nós desenhamos uma flor no quadro, né, para mostrar o caule. Só que se você abre a janela, é uma escola do interior, né? E aí as plantas estão ali e a gente não vai lá. Ela me perguntou por que a gente faz isso. Aí eu disse para ela, consequência do modelo racional, que acredita que pensar sobre a flor é mais importante do que ver a flor. Tanto que os gregos davam aulas embaixo das árvores. Né? Exatamente. O Rubem Alves, um grande educador, né, escritor, ele diz que, ele pensando na própria formação, né, que estudava biologia e tal, e tinha um jardim botânico. E ninguém ia naquele jardim botânico. Mas não é porque o professor
não sabe daquilo. Quer dizer, implicitamente tem um modelo que é não desenvolver a visão, a audição, é desenvolver a abstração. Então, a escola brasileira, tanto pública quanto privada, por isso eu critiquei todas, eu sei que tem ótimas iniciativas, mas, de um modo geral, a escola brasileira valoriza a abstração. Então, agora, o Spinoza tem uma maneira legal de falar isso, que é a alma, o pensamento, a abstração que vem do pensamento, ela é uma coisa só com o corpo. Então, a alma é uma ideia do corpo, é uma ideia que ele diz. Mas assim, se eu estou aqui, eu estou vivendo esse momento, a abstração é super positiva, porque eu saio de uma coisa interna, viva, forte, intensa, que está aqui, para o pensamento, para a abstração. Outra coisa é, eu tiro você da sua família, você tem 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu coloco você que brincava na rua correndo, eu coloco você numa cadeira, onde os alunos sentam em fila, um olha para o pescoço do outro, todos olham para frente, para o professor, e aí, a partir dali, o que era vida se torna um desenho no quadro. Aí, durante 4 horas, ele não tem vida. Aí a abstração fica fraca. Está errado, né? Está tudo errado, é verdade. É bastante errado. Não, é que nós está falando de escola, e a nossa escola tem 2 grandes características. Uma, a escola como ela é hoje, ela não é como era na década de 50. Na década de 50, o ensino médio hoje, né, que é o 2º grau antigamente, ele era clássico, ele não era científico. Então você fazia o ensino fundamental, onde você aprendia o básico, ler, escrever, contar, interpretar, etc. E o ensino médio, que era o clássico, você estudava humanidades, filosofia, literatura. Lógica. Lógica, exatamente, para valorizar o discurso. E isso criava, num adolescente, né, que está se tornando um adulto, alguém com uma consciência mais ampla. Excelentes escolas, como Pedro II, etc. Com a industrialização, que eu chamo de tardia, né, que é aquela corrida para se industrializar, era preciso criar mão de obra, rápido. Então, era preciso fazer escola para todos. Sair da escola clássica para a escola para todos foi diminuir a qualidade e fragmentar o ensino como uma linha de montagem. Exatamente. O regime militar criou uma educação cívica, tirou a filosofia, quer dizer, disciplinou, né? Perseguir os professores bons, nós bons perdemos os melhores professores que ou tinham que se exilar ou se calar, além de tirar essas cadeiras. Então, o regime militar... Na universidade, no lugar da contestação, naturalmente, né? Exatamente. Então, além de uma escola fragmentada para a mão de obra para o mercado, ela se tornou uma escola que não pode pensar, se tornou proibido pensar durante 30 anos na educação brasileira. Aí você pensa, se a gente está crescendo, se temos desafios a enfrentar, se temos um desequilíbrio ecológico e econômico no mundo, além da nossa situação pessoal, interna, né? O que nós precisamos nessa educação? Pensamento, ação. Né? O jovem tem que aprender em ação, ele tem que aprender na rua, ele tem que aprender nos museus. Né? Então, essa educação é muito castradora e ela realmente não merece, eu vou dizer uma coisa provocadora, ela não merece reforma. Não há reforma possível. Ela precisa realmente se rever e se transformar. Isso já tem sido feito, inclusive pelo governo federal. Desde que surgiu o Enem, há mais ou menos 20 anos, que a educação está tentando sair do acúmulo de dados para a reflexão. Só que é um país imenso, né? E é realmente muito delicado. A intuição, por exemplo, ela é vista hoje quase como místico. Né? Você fala, a intuição, parece que um espírito baixou. Mas a intuição, segundo Piaget, é o grau mais elevado de inteligência. Por exemplo, um grande físico, Newton, por exemplo, ele diz, é isso, ele não decifra. O próximo que vem depois é que vai decifrar o que ele falou. Se você olhar a história da física, eu nem sei tanto de física, então nem vou dar um exemplo muito claro, mas quem fala sobre isso é um filósofo, que é o Bergson, um filósofo francês, usando o Piaget. As pessoas têm uma percepção do todo e dizem, a Terra é redonda. Depois vem o outro e constrói o aparelho para provar que a Terra é redonda. A inteligência que explica é uma inteligência lenta. Eu tenho que, para você entender o que eu quero dizer, eu tenho que contar etapa por etapa. É menos inteligente quem faz isso. O mais inteligente, ele pensa tão rápido que ele não consegue explicar os caminhos que ele trilhou para chegar ali. Entende? Então, o que é a intuição? No sentido da inteligência, não do místico. É uma inteligência tão rápida que você passou sim. E você passou por todas as etapas, tá? Para chegar lá. Não foi do nada que você chegou à sua conclusão. Só que você foi tão rápido, você não consegue delinear para mim e me explicar. Você fala, eu sei que é, mas não sei